Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar sobre equilíbrio iônico, parte 1. Turma, basicamente o que nós vamos conversar hoje é sobre constante de ionização e constante de dissociação, certo? Em algum momento vocês já escutaram isso, principalmente quando vocês estavam estudando a parte de ácido-base. Beleza? Então, preparados? Vamos lá. O que é a tal da constante de ionização ou a constante de dissociação? Basicamente é o seguinte, em soluções dele que nós contém eletrólitos, ou seja, contém íons, turma, elas também atingem um equilíbrio químico. E se atinge equilíbrio, a gente consegue fazer cálculos quantitativos dessa quantidade. Perfeito? Então, basicamente, o estado de equilíbrio iônico ocorre nessas soluções eletrolíticas e quando você tem uma solução eletrolítica, ela é caracterizada por um grau de ionização ou de dissociação. E isso vai variar de acordo com o quê? Ionização, a gente está referindo a moléculas que possuem ligações covalentes. Então, elas sofrem ionização, ou seja, elas não são íons. Elas passam pelo processo de ligação, elas vêm a se tornar íons em solução aquosa. Ligação covalente sofre ionização. Moléculas que apresentam ligações iônicas, ou seja, já são íons, ou apresentam íons, elas sofrem dissociação, que é simplesmente uma separação desses íons. A separação do retículo cristalino em solução aquosa. Perfeito? Então, a gente pode medir o grau de ionização ou o grau de dissociação baseado no alfa, que é a quantidade de moléculas ionizadas ou dissociadas sobre o total quantidade de moléculas dissolvidas vezes 100 para ter uma porcentagem. Quanto mais fácil a ionização dessa molécula, quanto mais fácil a dissociação dessa molécula, mais forte é o caráter dessa molécula. Quando a gente fala de ácidos, principalmente, quanto mais fácil o hidrogênio se ioniza, maior é a característica, o caráter, a força desse ácido, certo? Basicamente, ele tem então o alfa, que é o determinante. Se nós temos alfa superior a 50%, ou seja, mais da metade das moléculas encontram-se ionizadas ou dissociadas, nós temos um eletrólito muito forte. Em compensação, se você tem um alfa entre 5% e 50%, um eletrólito moderado, e abaixo de 5%, você tem um eletrólito fraco. Além disso, como foi comentado, esse alfa ele é fundamental para determinar a força do eletrólito. Ácidos, é muito importante que ácido basicamente vê isso, a força de um ácido por essa questão aqui, e o grau de ionização influencia. Perfeito? Então, já que começamos a falar sobre ácidos, como que funciona a constante de ionização em ácidos? Primeiramente, ácidos são substâncias covalentes, por isso eles sofrem ionização, certo? Hidrogênio ligado a metal, ligação covalente. Então, quando entra em contato de água, a presença do ácido na água faz com que ocorra a formação de íons a partir dessa molécula. Basicamente é o seguinte, quanto mais ionizáveis são o hidrogênio desse ácido, mais forte é esse ácido, como o próprio grau de ionização já nos falou ali. Ou seja, quanto mais ionizado, mais fácil esse hidrogênio sair desse ácido, mais forte ele é. Temos aqui uma equação genérica. Como a gente aplica a equação genérica ali da constante de equilíbrio em ácidos, se tornando então a constante de ionização do ácido. Você tem o ácido, aqui no caso HA, que é um ácido genérico em solução aquosa, certo? Ele fica em equilíbrio com H+, e o ânion daquele ácido. Ocorre um equilíbrio, então, entre os eletrólitos e o ácido ligado covalentemente. Então, como a gente já veio estudando toda essa parte de equilíbrio químico, vocês já sabem que equilíbrio, você pega os produtos elevados aos seus coeficientes sobre a concentração do reagente. No caso aqui, então, H+ vezes o ânion, a concentração do ânion, sobre a concentração do ácido por si só. Vamos olhar aqui, uns exemplos aqui, nós temos do ácido sulfúrico. É importante vocês entenderem que o Ka, ele é para cada hidrogênio ionizável, certo? Então, se você tem, por exemplo, um caso de um HCl, ácido clorídrico,
você vai ter H+, mais Cl-. O Ka desse HCl é igual a concentração de H+, vezes a concentração do ânion, do cloro, do ânion de cloro, sobre a concentração do ácido clorídrico, certo? Quando você trabalha com ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável, como o exemplo aqui do slide, do ácido sulfúrico, você tem que considerar cada equilíbrio para cada hidrogênio que se ioniza. A primeira ionização é do H2SO3, aqui no caso não é nem ácido sulfúrico, eu errei, desculpa, é ácido sulfuroso, porque H2SO3, certo? H2SO3. O ácido sulfuroso, quando você ioniza ele, o primeiro hidrogênio, você gera um primeiro Ka, certo? Baseado no caso ali, ó, H2SO3, que se ioniza, certo? Em H+, mais HSO3-, certo? Então, Ka1, certo? Ele é igual a concentração de H+, mais a concentração de HSO3- sobre a concentração do ácido sulfuroso. Perfeito? Esse é o Ka1. O Ka2, turma, que é a segunda ionização, ele consiste no HSO3- se dissociando o segundo hidrogênio, formando então o Ka2. O Ka total dessa reação, você tem que levar em consideração tanto o Ka1 que você calcula, como o Ka2 que você calcula também, multiplicando um pelo outro. E você gera aí a constante de ionização desse ácido como um todo. Se você tem 3 hidrogênios ionizáveis, você tem que lembrar que você vai ter, então, 3 Kas. Ka1, Ka2, Ka3. O Ka total da reação global, ele é uma multiplicação entre esses fatores, esses 3 Kas, dessas 3 constantes. Então, é importante vocês terem isso em mente, dessa variação que existe de acordo com a quantidade de hidrogênios que são ionizáveis nesse ácido. Quando nós conversamos de conceito de dissociação em bases, basicamente, então, a gente sabe que bases são substâncias iônicas, ou seja, sofrem dissociação em água. Então, a gente estava conversando aqui sobre uma constante de dissociação. De maneira análoga aos ácidos, você tem que construir a constante de equilíbrio e de dissociação para as bases. Então, você tem uma base genérica aqui, certo? Em que vai se dissociar no cátion mais a hidroxila, o íon hidroxila. Você vai fazer o cálculo de onde a constante de dissociação da base ela é igual à concentração dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes sobre a concentração do reagente. Perfeito? Então, de forma muito similar a gente estava vendo aqui na constante de ionização dos ácidos, também as constantes de equilíbrio químico, como nós já estudamos nos vídeos anteriores. Certo? Bom, quando a gente vai falar, então, está conversando sobre essa questão de diluição, de dissociação e ionização, a gente tem uma questão que é a lei da diluição de Ostwald. O que ele diz? Basicamente, é um artifício empregado para relacionar a constante de ionização com o grau de ionização do composto. Então, são dois fatores independentes, mas que te relacionam nessa constante. O grau de ionização vai medir a força, lembra lá? Então é o seguinte, a lei de diluição de Ostwald fala basicamente o seguinte: a adição de solvente a um eletrólito fraco ou moderado, ou seja, uma diluição, faz com que seu grau de ionização ou dissociação aumente, tendendo a 100%. Então vamos pegar aqui, ó, turma. Nós temos que levar em consideração alguns fatores aqui. KI, que é a constante de diluição, vezes alfa ao quadrado, 1 menos alfa. Aonde aqui essa concentração a gente pode substituir facilmente, ela quer dizer aqui no aspecto, a gente pode falar que aqui, ó, KI é igual a molaridade certo?
Então, vamos levar em consideração algumas questões, turma. Quando você tem um ácido que ele tende a ser um ácido muito fraco, ou seja, a constante, o grau de ionização dele aqui vai ser perto de zero, esquece a porcentagem aqui quando fala de grau de ionização. Vai ser um ácido que se ioniza 100%, certo? Quando você tem um ácido que ele se ioniza muito pouco, então você vai ter próximo a zero, você basicamente vai ter a equação da diluição vai ser Ki igual a concentração em mol, ou a molaridade, vezes o grau de ionização dessa molécula elevado ao quadrado. Quando a gente fala aqui que ele fala, o que a lei de diluição fala, que conforme o seu grau de ionização, você dilui mais a amostra, você aumenta o grau de ionização e dissociação tendendo a 100%, basicamente é o seguinte, porque a molaridade ela é a quantidade de matéria sobre volume. Fazendo os cálculos aqui, adequando, você vai perceber os ajustes, você ajusta matematicamente, você percebe que Ki vezes volume, você chega nesse igual a quantidade de matéria. Isso no caso aqui quando o ácido é muito fraco, certo? Se o ácido é muito fraco, ele tende a ser a zero, 1 menos 0 é 1. Então, você nem precisa nem considerar esse 1 aqui. Ajustando matematicamente, fica dessa maneira. Ou melhor dizendo, você tem a constante de ionização, certo? Ela é igual à molaridade, que a gente já viu aqui, vezes o grau de ionização. Se no caso aqui é um ácido muito fraco, ele tende a zero, certo? Então, 1 menos 0, ele tende a zero, então aqui vai ter um ácido que vai ser algo neutro, de maneira que você desconsidera a parte de baixo dessa reação, dessa equação. Ele tende a zero, então ele vai ser basicamente 1, então você desconsidera. A molaridade ela é igual a matéria sobre volume, quantidade de matéria, no caso 1 mol por litro, por volume. Perfeito? Tá dividindo, passa multiplicando a quantidade de matéria, certo? Por isso que ele fala, a lei de Oswald fala, conforme você aumenta o volume, ou seja, você aumentou a diluição, o que você aumenta? Você aumenta o grau de ionização. É algo proporcional. Então, através de uma dedução, a lei de diluição de Oswald explica isso. Quanto mais você dilui um ácido fraco, maior o grau de ionização. Você aumenta a ionização desse ácido. Certo? De tal maneira, então, que para encerrar esse assunto por enquanto, eu trago um exercício que ele fala o seguinte. O ácido hipocloroso, HClO, é um ácido estável cujo sal é utilizado para o tratamento de água, na forma de água sanitária. Uma solução de ácido hipocloroso foi analisada verificando-se no equilíbrio a existência das seguintes concentrações molares. Temos ali a equação de equilíbrio e as concentrações respectivas. Represente a expressão da constante de equilíbrio e calcule seu valor. Turma, simples como nós já vimos conversado, certo? A constante do ácido é igual à concentração dos seus produtos, no caso aqui a concentração do AH+, vezes a concentração aqui do ânion ClO-, divididos pela concentração do ácido hipocloroso aqui no caso. Ka é igual à concentração de hidrogênio ionizado, 1,78. 38 vezes 10 a menos 4, vezes concentração aqui ó, do ânion de ClO-, também é 1,78 vezes 10 a menos 4. Tudo isso aqui dividido pela concentração do ácido hipocloroso, que é 1 mol por litro. Zerou então, 1. Esse valor dividido por 1 continua o mesmo valor, então 178 vezes 178, 1,78 vezes 1,78 é igual a 3,1684, 3,1684 vezes 10
a menos 8. Podemos arredondar aqui para 3,17. Igual a 3,17 vezes 10 a menos 8 é a constante de ionização desse ácido. Perfeito? Então, de tal maneira, então, a gente encerra essa aula. Agradeço a atenção de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço. Até.